Que a doença a gente consegue debelar. Mas a mudança para você, para um humano virar ser humano, depende da sua coragem e do seu conhecimento. Para a gente ser ativo, agente ativo na nossa conquista de saúde mental, a gente tem que ter conhecimento e autoconhecimento. Não existe outra coisa se a gente partir do pressuposto que eu só sei, meu universo é do tamanho daquilo que eu sei. Se eu não sei, aquilo não existe e eu não posso usufruir disso. Então, saúde mental, gente, é muito, muito mais do que você não ter um transtorno, por exemplo. Você não ter um transtorno como pânico, como depressão, como déficit de atenção. Aí você vai falar, então eu não tenho nada disso, eu tenho saúde mental? Não. Se você não tem autoconhecimento e conhecimento, você está sujeito a ter qualquer coisa dessa em algum momento. Existe uma pandemia silenciosa no mundo que antecede a pandemia do corona. Em 2016, 2017, a Organização Mundial de Saúde fez um ano inteiro de palestras ao redor do mundo para falar sobre depressão e suicídio. Isso em 2016, tá, gente? O que acontecia? Naquela época, a gente tinha, mais ou menos no Brasil, 11 milhões de pessoas com depressão, clinicamente diagnosticada. E a gente sabe que esse número sempre é muito menor do que aparece na estatística, porque as pessoas não falam. Né? As pessoas só procuram ajuda quando já estão na depressão grave. Na depressão leve, ninguém aparece. Então, nessa época, a gente tinha de suicídio, um suicídio ao redor do mundo a cada 40 segundos. Eu não falei 40 minutos, não, gente, é 40 segundos. Isso significa que o tempo que a gente está aqui, já algumas pessoas ao redor do mundo já tiraram sua vida. Então, assim, isso é uma pandemia silenciosa. Muito. Aí as pessoas estão assim, depois da pandemia tudo mudou. Não, depois da pandemia tudo se agravou. No Brasil, a gente teve um aumento de 25% dos casos de depressão. Então, esse 11 aí já está batendo quase que 18. E a gente teve um aumento dos transtornos ansiosos, que também são muito comuns. Que no Brasil, lá em 2016, estava mais ou menos em 18 milhões. Tá? Hoje, bote aí mais 25%. Aí a gente vê que é muita coisa. Não tenha dúvida que a grande maioria dos transtornos mentais está relacionado ao transtorno de ansiedade, e aí inclui ansiedade generalizada, pânico, estresse pós-traumático, tá? Toque. Então tem um espectro, né? E também fobias. Muitas pessoas têm fobias. Aí você fala assim, é a maioria dos transtornos ansiosos? Sim. Mas o problema é que fobia é uma coisa que a gente evita. Você tem fobia de cobra. Você já viu alguém que tem fobia de cobra? Chega, eu tenho super fobia de cobra, encontro cobra todo dia, quando eu saio, eu encontro com ela na rua. Quem tem fobia evita os lugares. E aquilo não dá problema, até o dia que ela se depara com aquilo. A fobia mais comum é a fobia de avião, por exemplo. Então, isso durante muito tempo proibiu as pessoas de avançar na carreira, porque elas se recusavam a viajar. E uma outra fobia muito comum é a fobia social. Gente, fobia social não é uma pessoa que não goste do social, que eu já vi gente chamando psicopata de fóbico social. Tem nada a ver. Fobia social é a timidez patológica. Ou seja, um tímido social, ele gosta de interagir, mas ele passa mal quando ele faz isso. Então, se eu fosse uma fóbica social, eu não conseguiria estar aqui em cima. Eu estaria me desmilinguindo em suor, tremor, sede e taquicardia. Tá? Então, isso é a tal fobia social. Muito bem, isso tudo a gente hoje já ouviu falar. Todo mundo já ouviu falar da timidez patológica, todo mundo já ouviu falar da depressão. Tudo isso tem tratamento. São raros os casos que a gente não tem tratamento. Mas aí a gente tem que avançar um pouquinho. A gente sabe que existe, a gente sabe como identificar, ou pelo menos devemos saber, tá? Não só para a gente, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas aí eu pergunto, e a nossa condição humana? Porque, assim, autoconhecimento é o saber quem eu sou e a que eu me destino, certo? Tem muita gente que não sabe a que se destina, mas sabe quem é, ou não.
Saber quem é eu saber quais são meus lados positivos, quais são meus lados negativos, o que eu tenho como sentido da vida e como eu faço isso em propósito de vida. Tá? Então, isso é uma coisa que muito mais a filosofia tem para dizer com a gente do que a própria medicina. E eu acredito muito nessa união de psicologia, medicina e filosofia. Tá? Porque lá na Grécia Antiga, os filósofos eram tudo, né, gente? Não tinha o médico, não tinha o sábio, que era o cara que estudava de tudo e servia aos reis. Então, quando a gente fala o conhecimento, eu primeiro tenho que saber o que nós somos. Por exemplo, todos nós aqui somos humanos, certo? Muito bem. Somos humanos, mas somos seres humanos? Qual a diferença? Humanos, a gente basta nascer. Sou da espécie humana. Agora, se tornar um ser humano requer que eu haja como ser humano. É um processo. Qual é a essência do ser humano? É um animal que agrega valores àquilo que ele faz. Então, se eu sou um ser humano de verdade, eu sou uma pessoa que tenho valores, virtudes, ou seja, pratico os meus valores para mim e para os outros, e uso a sabedoria para poder saber exatamente a quem eu dedico o meu melhor, a quem não adianta dedicar, e o que eu posso fazer para mim. Isso seria uma definição muito simples, uma definição bem de Epiteto, Epícoro, o próprio Platão também andou por ali. Então, ser humano é aquilo que eu me torno. E me torno quando eu sou uma pessoa melhor para mim e melhor para os outros. Certo? O que é sentido de vida? Por exemplo, todos nós temos um sentido e nascemos com uma cola para saber. Cola que eu digo é colar mesmo, tá, gente? De alguma maneira o Criador nos deu uma cola. E essa cola vem em forma de talento, dom ou talento. Você já notou que muita gente tem crianças que com muito pouca idade têm ouvido absoluto. Aí você fala, bom, o cara nasce com isso. Ele vai ser pedreiro? Ou ele vai ser engenheiro? Se for, está indo no rumo errado, né? E é muito interessante porque todos nós temos muito cedo esse talento aflorando. As crianças têm isso muito perceptível. O que acontece é que nós não estamos preparados para ver. Aí a gente começa a botar os meninos para jogar bola, as meninas para fazer balé, aquela coisa de manada. A gente fala tanto de manada, mas a educação é feita em manada. Quem aqui observa os talentos dos seus filhos? Mas dá força para isso? Ou fala assim, esse talento não presta. Porque tem pai que fala assim, esse talento não presta. Entendeu? Eu atendi um menininho de Portugal, uma graça. E o pai queria obrigar que ele jogasse futebol. E o menino, eu não dou para isso, é um vexame. Eu falei, tá bom, meu filho, para que você dá? Ele falou assim, para assuntos especiais e secretos. Eu falei, então você me explica que eu convenço seu pai, né? Ele, já na época, hackeava sistemas de segurança. Ele tinha 9 anos na época. E aí ele sabia nas vizinhanças inteiras as câmeras de vigilância. Eu falei, o que você quer fazer na vida? Eu quero ir para a Inglaterra. E eu quero estudar, assim, para estar no FBI, para estar no serviço secreto da rainha. Eu falei, mas meu filho, você explicou ao seu pai? Não, porque senão ele vai saber que eu vigio o computador dele e ele trai minha mãe. E ele tem 3 namoradas. 3. E uma é casada e tem 2 filhos. Eu falei, olha, vamos deixar esse assunto de lado. Assim, deixa que eu falo com o teu pai esse detalhe. Entendeu? Não precisa falar para sua mãe, não precisa nada disso. Importante é que você, com 14 anos, possa ir para a Inglaterra. Você está estudando? Eu estudo isso, né? Eu falei, mas quem te ensinou? Ninguém, eu sou autodidata. Hoje ele realmente faz parte de ele tem uma empresa de segurança na Inglaterra, vive muitíssimo bem. Eu ainda falei para o pai, olha só, para ele ser um jogador medíocre, é melhor te sustentar sendo um empresário brilhante. Então, assim, eu vi essas ignorâncias acontecerem. Então, voltando, o sentido da vida, a gente traz uma cola. O sentido da vida é usar o talento que me foi dado, tá? Para eu poder montar o propósito da vida. Agora, o que é o propósito da vida? Quando eu uso o meu talento para o meu autoaperfeiçoamento e para que eu possa também beneficiar outras pessoas.
Por quê, gente? Aí você encontra a glória da vida, né? Quando eu tô melhor e esse meu melhor dá um melhor também para os outros, nem que esses outros sejam 4 pessoas que moram com você, não tem problema. Porque tem gente que acha que tudo é assim, propósito tem que ser para o mundo. Não, gente, não precisa. Basta você dar o seu melhor para as pessoas que estão convivendo. Você convive com mais, se esforça para fazer mais. Mas não é isso. Então, quando eu tenho propósito, sentido da vida e propósito, eu atinjo a glória da vida. Por que isso? Antes que a gente se perca, todo humano é um animal, certo? Nós estamos dentro da natureza, certo? Nós não somos dono da natureza. Apesar da gente ter um delírio, né? A gente acha que a gente manda na natureza, mas não manda. Então, como qualquer outro ser vivo que está na natureza, a gente tem um propósito que já é pré-determinado. Por exemplo, alguém já viu a macieira da laranja? Não, macieira da maçã, laranjeira da laranja. O sol, qual é o sentido e o propósito do sol? Brilhar, gerar calor, que gera vida. Para o nosso planeta, então, gera muita vida. Imagina que um dia o sol levanta e fala assim, hoje eu não estou afim de trabalhar, estou afim de fazer nada. O que acontece? Em poucos dias a gente congela e a gente morre. Da mesma maneira, nós também somos elementos disso. Porque eu acho bonito a gente falar assim, eu não sei, não quero mais nada. Gente, a gente nasceu e foi feito para um propósito. Você não tem como fugir disso. E eu não estou falando isso como uma coisa ruim. Eu estou falando isso exatamente como uma coisa boa. O sol se aquece com o aquecimento dele? Não. A laranjeira come a laranja? Não. O rio bebe a água? Não. Então, está na natureza uma lei que é você tem que servir aos outros. E a gente se esquece disso. Então, quando eu falo que a gente tem que também servir aos outros, não é porque eu sou generosa, é porque eu faço parte da natureza e as regras da natureza é isso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, a vida não é cosmos, não é caos, é cosmos. O que quer dizer isso? Que o universo tem regras. A gente pode gostar ou não, mas existem regras. Por exemplo, alguém atribui que a vida não tem um designer, pelo menos, criador. Tem uma frase que também diz uma coisa engraçada. Você atribuir que não tem uma inteligência superior a nos governar, significa você dizer que você entrou numa tipografia, ou seja, uma gráfica, aquelas milhões de letrinhas explodiram e aí se fez um dicionário. Não tem sentido. Que existe uma vida ou uma inteligência superior que criou regras. Não estou dizendo que é um homem barbudo, não estou dizendo nada disso. Mas existe alguma coisa que faz as coisas acontecerem. Porque é muito surreal a gente pensar que 2 células dão uma coisa como a gente. 2 células no espermatozoide. Já começa aí, né? Porque só um espermatozoide ganha aquela corrida. É a coisa mais injusta que tem. Porque o óvulo não, ele fica ali esperando. Ele deixa os espermatozoides se baterem, se degladiarem em um só. Então a gente está sempre sendo postos à prova. E a vida também. Por exemplo, a vida facilita? Não. A vida sempre é como uma faculdade. A prova não vai ficando mais difícil? Vai. Então, para a gente ter saúde mental, a gente tem que entender que a gente não vai esperar que a vida fique fácil para todo mundo e que tudo aconteça e que a gente vai se dar bem. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, na maioria das empresas hoje se fala muito da síndrome de burnout. Vocês já ouviram falar? A síndrome de burnout, primeiro que estão fazendo uma confusão. O burnout está ligado diretamente às condições de trabalho. Por exemplo, burnout na pandemia. Não tenha dúvida que médicos, enfermeiros, faxineiros de hospitais, muitos tiveram burnout, porque eles não podiam nem ir em casa. Eles tinham que ficar porque não podiam contaminar as famílias. Muitos médicos morreram na pandemia, muitos enfermeiros morreram na pandemia. Então, estou falando isso porque tem gente que, por exemplo, tem um problema em casa, uma relação abusiva, ou então uma mãe com uma doença crônica, um pai com Alzheimer, e aí ela está sobrecarregada em casa, e aí ela chega no trabalho e está com burnout. Não. O burnout está ligado às condições de trabalho. Por exemplo, eu estava vendo
com o Fernando, com a Cris, com a Deb, a Débora, gente, a quantidade de serviços que vocês têm à disposição de vocês, é incomum isso numa empresa. É incomum. Mas a questão é, vocês estão usando? Porque, por exemplo, tudo está à disposição, mas eu tenho que ter a sabedoria. Você lembra? Valores, virtudes, sabedoria. Eu tenho que ter a sabedoria para usar. A empresa não vai poder te dizer, por exemplo, olha, você está com uma relação abusiva dentro de casa. Nós temos que ir lá tirar seu marido. Não, a empresa vai te dar os meios legais para que isso possa ser feito. E também vai entender se você não puder fazer. Por quê? Porque tem hora para tudo, né? Às vezes não é a hora da pessoa. Eu sempre digo isso. Tem gente que fala assim, ai, Viva, como é que você faz com um paciente que não faz o que você disse? Nada. Sabe por quê? Tudo tem tempo. Tudo. E talvez a coisa mais engraçada e generosa que a gente possa fazer para uma pessoa, às vezes é só ouvir. Porque o tempo dela vai chegar. Aí as pessoas falam assim, você tem paciência, fulano já falou isso 10 vezes. Ok, é porque a hora dele não chegou. E eu faço isso por bondade, talvez por sabedoria. Porque a gente sabe, tipo assim, a ficha cai para cada um num determinado tempo. Aí alguém vai dizer assim, e se nunca cair? Não era nessa vida. Também pode acontecer. Entendeu? Então, assim, não adianta a gente querer que os outros façam tudo para a gente. Para a gente ter saúde mental, não basta ter autoconhecimento, não basta ter conhecimento, a gente tem que ter coragem, resiliência, para a gente fazer uma coisa que se chama ressurgência. Vamos lá, falei uma opção de nome difícil, mas agora a gente vai detalhar. Autoconhecimento é aquilo que eu falei. Você tem que dizer para você o que você é, quem é você, quais são suas melhores partes, quais são suas partes que você tem que melhorar. Conhecimento, eu saber um pouco de tudo. Por exemplo, eu não tenho toque, mas saber um pouco de toque faz com que eu entenda um colega meu, que muitas vezes tem um sofrimento atroz, mas é a pessoa mais honesta que você vai ver na vida. Se eu tiver que um dia deixar o país, por qualquer circunstância, eu pego um paciente de toque e peço para ele guardar tudo. E ele ainda vai fazer o seguinte, ele vai aplicar, ficar culpado, porque ele conseguiu um rendimento de 10%, ele podia ter conseguido 12%. E ele não vai se perdoar por isso. Então, por exemplo, a pessoa que tem um perfil, não precisa ser toque, mas o perfil toque é aquela personalidade perfeccionista. Alguém aqui imagina um perfeccionista trabalhando numa engrenagem caótica, criativa? Você bota um perfeccionista numa sala de brainstorm, de marketing, ele enlouquece. Ele vai ficar vendo aquelas bolinhas que as pessoas... Não, isso não presta. Tá, joga no chão. Ele vai catar o chão. Então, quando a gente fala ele é ruim, não. Ele está no lugar errado. Ele é muito bom. Por exemplo, a minha secretária que trata de agenda, minha, é perfeccionista. Ela é totalmente perfeccionista. Se eu inverto alguma coisa, ela não está na ordem errada. Eu falei, não, pode deixar que eu dou um jeito na minha ordem. Mas eu preciso disso, porque eu tenho TDAH. Eu sou oposto, eu sou aquela pessoa que eu não paro. Então, está tudo aqui na minha cabeça. Às vezes a cabeça falha. Aí você tem que ligar para o perfeccionista e falar assim, perfeccionista, o que eu tenho para fazer exatamente agora? Então, é a melhor parceria para mim em trabalho, é o perfeccionista. Agora, ele sofre comigo? Sofre. Muito, muito. Mas a gente se complementa, né? É o hiperativo com o perfeccionista. Outra coisa também, a pessoa que é muito social. Você pega uma pessoa dessa, vai botar no laboratório de pesquisa, ela vai falar com as bactérias e contaminar todo o processo, por exemplo, de produção de uma vacina. Entendeu? Vai. Então, tira ela de lá, deixa o perfeccionista, que o perfeccionista vai ficar vendo a bactéria reproduzir, vai ficar vendo quantas colônias deram, vai medir. Por exemplo, arquiteto. Todo arquiteto tem que ter um pouco de perfeccionismo e toque. Porque fazer aquelas medidas todas... Você vê se o arquiteto é bom se ele chega na tua casa já ajeitando o quadro. Você deixa um quadro bem torto e vai falando com ele. De repente ele vê o quadro torto, ele não vai mais. Aí você fala assim, pode ir lá, ajeita, pode ajeitar. Aí ele fica bem. Então esse conhecimento do outro, não para você dar diagnóstico, mas para você ter a tolerância. Porque aquela pessoa também tem um lado muito bom. E a gente tem que descobrir. Porque senão a gente vai guerrear, gente. Olha, nós somos uma espécie muito mequetrefe, né?
Olha só, o ser humano é um bicho sem pelo, né? A gente morreria muito fácil na Antártica, por exemplo. É um bicho sem potencial de musculatura. Olha um tigre, olha a gente. Sem velocidade, sem força física. Aí você fala, nossa, como é que a gente chegou ao topo, né, do reino animal neste planeta? Colaboração. Só isso. A gente resolveu colaborar um com os outros. E estamos fazendo o contrário hoje. Hoje a gente está na competição. Então, a burrice a gente competir como se o outro fosse inimigo. Não tem sentido isso. Por exemplo, uma empresa que faz com que os seus colaboradores fiquem competindo entre eles é burra. Porque o que vale para uma empresa? Todos nós somos descartáveis. Todos. E todos nós iremos morrer um dia. É uma das regras do universo. Não fui eu que fiz. Tá? Muito bem. Tudo vai continuar? Se a gente deixar um legado, vai. Honestidade. Interessante que assim, honestidade tem muito a ver com sinceridade, né? Sinceridade é sem cera, sem máscara, né? E só uma pessoa sincera pode ser honesta, concorda? Então eu diria que a sinceridade tem mais a ver com você não mentir para você e para os outros. E a honestidade é agir com essa sinceridade, é a ação da sinceridade. Eu acho interessante porque, assim, tem muitas pessoas que falam assim, você está duvidando de mim, você está duvidando da minha honestidade. Em geral, essas pessoas que fazem esse alarde todo não são sinceras nem honestas, porque quem late muito, né? Cão que late muito não morde. Não morde. Ladra, né? Não morde. Então, eu me lembro de uma coisa que aconteceu comigo em 1992, 91 para 92, que eu fui estudar no Japão, e aí tinha um professor lá na Universidade de Tóquio, chamado Yasuo Ishihara. E ele era muito educado comigo, e eu dizia para ele assim, você gosta de brasileiros, né? Ele falou assim, gosto muito, mas vocês são muito traiçoeiros. Quando ele falou traiçoeiro, aquilo me deu impacto. Imagina, eu tinha um orgulho de ser brasileiro, uma coisa assim. Na época até fui por uma bolsa de estudo da Vale do Rio Doce, quando ainda era uma estatal, não era. Então eu tinha um profundo orgulho no meu país. É tempo da Varig também, né? Eu também tinha um profundo orgulho da Varig. E aí o que eu fiquei muito ofendida, e ele foi tentar explicar. Ele falou o seguinte, claro que no inglês ali misturado com o japonês que eu não entendia nada, então tentei salvar pelo inglês. Ele falou assim, vocês são muito dóceis, vocês são muito risonhos, passam pra gente uma coisa de confiança. Aí ainda falou assim, samba, bossa nova, como se assim, se a gente tivesse todos os ingredientes para seduzir os turistas. Mas vocês têm uma coisa que é a dificuldade de falar a verdade. Vocês falam pra gente tudo que a gente quer ouvir, vocês não discordam, vocês sempre estão sorrindo, mas vocês saem, quando vocês saem e viram as costas, vocês vão falar o que vocês queriam ter falado para outras pessoas. Eu digo que é a fofoca horizontal, né? Então, em vez de falar na frontal, você faz horizontal, você vira para cá e fala. Ele falou, isso é muito ruim, porque isso faz com que as pessoas não possam se corrigir, isso faz com que as pessoas não possam evoluir, e a gente nunca sabe se vocês estão falando a verdade ou não. É claro que eu não entendi muito bem isso naquela época, mas hoje eu realmente vejo que é assim. Como que as pessoas têm dificuldade? Você pergunta uma coisa para a pessoa, eu tô bem, você acha que tá legal? A pessoa tá ótima, né? Tipo assim, mas assim, com os próprios vendedores de loja, né? Tipo assim, claro que eles têm que vender, mas existem roupas que ficam melhor com a pessoa, existem roupas que não ficam tão bem. Busca uma roupa que fica melhor. Você pode ganhar muito mais aquele cliente, né? Com certeza. Pela verdade, pela sinceridade. Eu acho que as pessoas honestas, elas têm muito mais, não sei se elas são melhores, né? Mas elas têm muito mais chance de ser felizes. Porque elas, falando o que elas querem, elas podem receber com mais facilidade aquilo que elas querem. Eles estão sendo verdadeiros com elas próprias. Né? Exatamente. Então, porque não está fingindo, né? Exatamente. Uma pessoa honesta, ela tende a atrair pessoas honestas ao lado dela. O grande questão é que a gente tem que saber ser honesto com educação. Não, eu acho assim, eu acho que as pessoas sempre tiveram dificuldade de ser honestas.
Porque, de alguma maneira, as pessoas querem ser aprovadas. E existe uma mentira que é uma mentira social, que é aquilo que você faz para agradar, é uma coisa meio política, né? E eu acho que isso é até parte da educação. A gente é educado assim, olha, nem tudo se fala, você não fala aquilo que vai desagradar. E eu acho que a gente tinha que ter uma educação mais voltada à questão emocional. Não é nem tudo se fala. Você pode até falar tudo, depende da sua intimidade com a pessoa e depende da forma como você fala. Porque eu acho que assim, toda verdade pode ser dita, mas tem que ser dita com afetividade. Porque senão você fica aquelas pessoas, ou então tem aquelas pessoas que são sincericidas, né? Aquelas que resolvem falar tudo o que elas pensam, a verdade absoluta, mas quando elas estão com raiva. E aí é caótico, porque elas magoam as pessoas de uma maneira muito forte, e eu digo que as palavras às vezes magoam mais do que uma agressão física. Então tem que ter muito cuidado. A gente tem que habituar a falar a verdade, e falar a verdade de forma doce, né? De forma a contribuir para o crescimento do outro e para o nosso também. Porque se a gente fala a verdade, a gente também está entrando em contato com a nossa essência, a gente está sendo franco com a gente e a gente pode produzir um comportamento mais generoso para os outros e para a gente. Eu acho que isso seria assertividade, né? Você falar aquilo que você realmente pensa, aquilo que você deseja de uma forma gentil. O grande problema é que eu vejo isso, principalmente nos povos latinos, e os brasileiros estão incluídos aí, é que as pessoas falam a verdade quando estão nos seus limites, ou então quando estão com raiva. E aí explode. E aí explode. E sempre sai uma coisa ruim, carregada de uma energia mais negativa. E eu acho que isso tem que ser ensinado desde criança. Porque as crianças, por exemplo, até 4 anos mais ou menos, as crianças têm uma incapacidade de mentir. Então é aquela hora que você liga para uma amiga que tem um filhinho, uma filhinha de 2, 3 anos e fala assim, quero falar com a mamãe. Aí a criança fala assim, mamãe está fazendo cocô. É verdade. Né? E a mãe fala, não fala, mente. Não, eu acho que, tipo assim, todo mundo sabe que a mãe faz cocô, inclusive deve fazer, né? Que faz muito bem para a saúde. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, com a verdade. Eu acho que ser honesto é ser sincero nas ações, aquilo que eu falei. E eu acho que a gente só ganha. Porque tem gente que fala assim, para que eu vou ser honesto que todo mundo é desonesto? Ok. As pessoas têm que entender que a gente não faz o que tem que fazer por causa dos outros, a gente faz pela gente. Né, pela nossa essência. E aí é um compromisso que a gente tem eu diria até transcendente. Está ligado à nossa dimensão espiritual, não está ligado a uma dimensão só terrena. Né? Então, eu acho que as pessoas têm que aprender a ser mais sinceras, a ser mais honestas e fazer isso de maneira afetiva. Primeiro, assim, eu acho que a gente fala muito, ainda mais nós médicos ou psicólogos, a gente sempre fala da não saúde, né? A gente fala do estresse, do medo, da ansiedade, da depressão. E aí a gente começa a ver, tipo assim, a gente tem que começar a falar também do contraponto disso, né? Porque uma das coisas que a gente busca é tirar o quadro clínico, né? É superar isso. E aí foram feitas várias pesquisas, já há um tempo, do efeito exatamente dessas 3 palavrinhas, dessas 3 ações: empatia, gentileza e compaixão na saúde, não só mental. Começou como uma pesquisa de saúde mental, mas na saúde física, até porque a mente acaba comandando tudo. Então, se detectou algumas coisas interessantes. Por exemplo, primeiro diferenciar. Empatia é só aquela questão de eu me botar no lugar do outro. Mas a empatia é só empatia. Por exemplo, se eu não tiver a compaixão, eu não entro em ação para mudar aquilo. Porque eu posso ter muita empatia, mas eu não estou ajudando ninguém. Eu posso me sensibilizar com a dor do outro, mas não fazer nada para que o outro mude. Então, por exemplo, a compaixão, ela já tem uma postura de ação. É o que eu vou fazer para mudar aquilo. E a gentileza é um bracinho da compaixão. É como se fosse intermediário. Eu faço uma coisa não para mudar, mas para tornar a vida daquela pessoa um pouquinho melhor. A gentileza, eu posso te dar uma flor, eu posso te dar um abraço, eu posso te dar um beijo. Não necessariamente um sorriso. Não necessariamente eu vou tirar você de uma situação ruim, mas eu vou dar um pouquinho de luz naquele dia. E aí foi tão interessante porque a gente viu o seguinte, que essas compaixão, empatia e gentileza têm caminhos diferentes no cérebro, tem neurocircuitos diferentes.
E são coisas que têm que ser treinadas, porque são coisas muito recentes no ser humano. Os nossos circuitos ligados à nossa sobrevivência, à nossa evolução como espécie, sempre foram o contrário. Foi de competitividade, de violência, de ocupar espaço, de fazer, competir com o outro, de comida, de buscar abrigo. Tudo oposto a isso, né? Porque como é que eu estou disputando um território com você? Como é que eu posso ser gentil, ser empático com você ou ter compaixão? Era impossível. Mas nós estamos marcados ainda, os nossos circuitos mais marcados são os circuitos da sobrevivência. Por isso, tanta gente adoecendo de medo, né, de depressão, disso tudo. O que a gente viu é que os outros circuitos mais recentes, que não são tão marcados, podem ser treinados. Como é que eu treino, por exemplo, compaixão? Você pega qualquer pessoa, eu penso agora numa pessoa que eu amo. Você pode pensar. Pensou na pessoa que você ama? Pode ser qualquer pessoa em qualquer nível de amor. Você agora vê essa pessoa sofrendo. Nossa. Ok? O que você vai fazer para tirar essa pessoa desse sofrimento? Eu vou tentar estar ali próximo dela e dar um carinho, um afeto. Você está sendo gentil, mas o que você vai fazer para mudar isso? Primeiro eu tenho que me colocar no lugar dela, é a empatia. Empatia, gentileza e compaixão. Tem uma hierarquia. A empatia, quando eu falei, imagina uma pessoa que você ama, você foi empático. Sim. Né? Imagina ela sofrendo. Novamente você está sendo empático e sentiu essa dor. Agora, você pode fazer isso tudo e a pessoa continuar ali. Na gentileza eu vou lá, vou dar a mão. Eu dei a mão, mas não mudei. Agora, o que eu vou fazer para ela mudar? Aí eu já estou na compaixão, que é um nível muito mais elevado. Então isso tem que ser treinado. E é tão bacana isso, porque assim, hoje existe nas escolas um movimento de treinar isso, que seria a tal da inteligência não emocional, seria uma inteligência socioafetiva. Porque emoção é só identificar uma emoção, mas é uma coisa mais abrangente. Então, você treinando crianças desde muito cedo a ter empatia, gentileza e compaixão, você automaticamente está diminuindo a probabilidade daquelas crianças desenvolverem transtorno de ansiedade, depressão, porque os circuitos ligados ao medo, à ansiedade e o adoecimento pela depressão, pelo excesso desses dois, é muito mais instintivo, está muito marcado pra gente. O que não está marcado tanto, porque a gente só começou a ter casa onde morar, comida farta, vai no supermercado e pega, há muito pouco tempo na história da humanidade. E isso faz com que esses circuitos desses sentimentos mais generosos ainda precisem de treinamento. Mas o que a gente está fazendo? A gente evoluiu, mas não estamos treinando isso. Porque as pessoas evoluíram, aí estão competindo, ao invés de... Tem comida para todo mundo no mundo. A verdade é que alguém quer comer o bife com ouro, né? Temperado com ouro. Aí não dá. Porque aí eu quero muito mais, eu estou competindo quando não era mais para ter competitividade. Porque a gente já está num nível que não precisava estar competindo entre a mesma espécie. Nós somos da mesma espécie. Competir com o outro, entendeu? Olha, eu não sei se é da escola, eu acho que isso é um movimento que todo mundo tem que fazer. Eu acho que da escola é porque você pega as próximas gerações. Mas a gente também tem que fazer isso. Por exemplo, as pessoas podem falar assim, mas meditação faz bem? Claro que faz bem. Mas a meditação, ela só me esvazia. Ela faz com que eu tenha um momento de paz. Mas ela não me faz ir no movimento do outro, ela não me faz ter empatia, ela não me faz ter compaixão, ela não me faz ser gentil. Porque tem muita gente que medita e faz barbaridades com os outros, entendeu? A meditação é um momento que eu dou uma carga, eu reabasteço meu cérebro, eu equilibro as energias para que eu possa, então, planejar ações melhores. Mas a gente tem que treinar as pessoas, não só as crianças. Não sei se vai reduzir a violência, mas eu acho que as pessoas vão ser menos competitivas e acho que as pessoas vão ser mais... vão se ver mais nos outros, porque o objetivo da empatia é esse. Eu acho que as pessoas vão se ver mais nos outros. Para mudar a violência talvez leve muito tempo, mas o caminho eu não vejo outro. Quando eu você não sei traz se voltar, isso, porque a educação moral e cívica eu também tive essa cadeira, mas era uma coisa muito chata. Era dado sem o menor glamour, sem... Não tinha uma orientação. Não, assim. não
não se falava em gentileza, era porque você tinha que ser bonzinho, porque tinha que ser bonzinho, era quase porque Deus ia castigar. O que eu não acho muito legal, mas eu acho que a gente hoje, até pela neurociência, a gente já tem um cabedal de conhecimento em que realmente as coisas boas, a generosidade, a gentileza, faz bem mesmo. Então a gente tem argumentos muito melhores do que siga essa regra, porque você tem que seguir essa regra. Então, assim, eu acho que está na hora disso voltar, mas com uma roupagem totalmente diferente, com pessoas baseadas em questões científicas, porque a ciência hoje está muito a favor das coisas boas, né? Apesar das pessoas acharem que a ciência é só para coisa ruim, mas é porque é pouco divulgado para as coisas boas, mas a ciência trouxe esse conhecimento para a gente. Então, eu não acho que a educação moral e cívica vai ser ressuscitada, mas eu acho que dá para perceber que tem muita coisa boa dentro do comportamento e que isso reverte para a gente. Você falou do individualismo. Não precisa muito. O individualismo virou a filosofia dos tempos modernos, infelizmente. Tipo assim, o meu primeiro, depois o seu. O que foi uma grande besteira. Foi uma grande besteira, porque assim, quando a gente evolui como espécie. Então, se eu estou competindo com você, a gente está competindo entre espécies. Isso é de uma burrice enorme, né? Então, assim, voltar essa questão, e se a gente lembrar que o que acontece com você, o que acontece com o outro, que todos nós somos de um mesmo grupo e tudo que a gente faz tem consequências no outro e em mim, a hora que a gente reconectar essa questão, que a gente está no universo e o universo está na gente, aí a coisa começa a mudar. O que falta é essa nova visão, é uma visão da inteireza das coisas. As coisas, nós somos inteiros, nós não somos fragmentados. Não adianta você se dar bem porque eu vou me dar mal. Não, se você se dá mal, também vou me dar mal de alguma maneira. É essa integralidade das coisas que começa a ter que vir para a mesa. E aí eu acho que não só a neurociências, mas a física quântica vai trazer isso para a gente. Isso não é compaixão, né? Não, claro que não. Por exemplo, é aquele velho questionamento, né? Um jornalista, um repórter, está diante da guerra, vendo uma pessoa morrer. Ele continua filmando? Ele fotografa ou ele faz alguma coisa para evitar? Isso é um questionamento histórico. Eu não conseguiria ficar filmando uma pessoa morrendo. Agonizando. Talvez eu possa até tenha a meu favor essa questão, porque medicamente eu sou um bicho treinado para salvar a vida. Eu fui educada assim, eu fiz uma profissão assim, então eu não conseguiria mesmo. Certamente eu jogaria a máquina para algum lugar para não atrapalhar. Mas isso me questiona, porque hoje as pessoas fazem isso e depois postam, porque aquilo dá um X de like. Então a pessoa não só está sendo fria, de não estar conseguindo exercer sua compaixão, como também está se valendo disso. Empático, nem gentil, nem com compaixão. Nem com compaixão. Então, assim, eu acho que é isso que tem que ser revisto. Eu acho que as pessoas fazem isso normalmente hoje. É que nem as pessoas pedem para tirar foto com alguém conhecido, a pessoa está comendo, a pessoa se põe, posso tirar, né? Tipo assim, tá faltando um pouco de sensibilidade do momento. Acho que pode tirar foto, mas deixa a pessoa acabar de comer, deixa a pessoa acabar de engolir. Então, assim, essas gentilezas, sabe? Tá faltando a coisa do poeta gentileza. Gentileza gera gentileza e a gente tem que treinar, porque eu acho que as pessoas esqueceram. A gente vai ter uma saúde física e mental muito grande. Mas muito grande. Além do que, fazer uma gentileza dá um tesão. Eu tenho tesão pra ser gentil. Eu não sei os outros, mas pra mim me dá tesão. É muito difícil definir amor, porque assim, durante a história da humanidade você vai ver todo mundo definindo amor, poetas, posso dizer assim, que a gente vive uma fase musical que fala muito de paixão e pouco de amor, que é a tal da sofrência. Todo mundo está numa sofrência, todo mundo bebe, todo mundo quer rasgar, quer matar, as pessoas têm que entender que assim, paixão ela funciona para o cérebro como se fosse uma droga. A paixão ela nasce do desconhecido, ela nasce do que a gente imagina, do que a gente fantasia. Né? Você nunca se apaixona por uma pessoa real. Né? A paixão é uma pessoa que você imaginou que ela é. E você se apaixona em geral pelo aquilo que você quer. A paixão é um grande egoísmo, porque você transforma uma pessoa naquilo que você idealiza e que você acha que seria o grande parceiro, ou a grande parceira, ou a sua alma gêmea. E paixão, ela funciona como uma droga mesmo. Então você começa a se envolver e você começa a ficar dependente.
Então você vê um apaixonado, ele fica horas trocando mensagem, em telefone, assuntos que não se acabam, aquilo vai a madrugada inteira. É como se você tivesse sob efeito de uma droga. Não, sob efeito de uma droga. Você não tem sono, você não tem cansaço, você é capaz de passar uma noite inteira com aquela pessoa, conversando, batendo papo, e você levanta, vai trabalhar, e daqui a pouco você já está falando de novo. Quer dizer, você vai vivendo em função daquilo. Você acha que a pessoa é a melhor pessoa do mundo, que você não vive sem aquela pessoa. Fica muito no impulso, né? É muito no impulso, mas assim, e faz uma coisa imediata que é o apego. Né? A paixão, ela traz uma dependência que você precisa do outro para estar bem. Você não consegue mais ficar bem sem estar com o outro. E você associa que você sem o outro, você já não é inteiro. Paixão, você acha que aquela pessoa, só com aquela pessoa, você pode ser feliz. Né? Tem até uma música, só em teus braços, amor, eu ia ser feliz. Tô falando. Ela é o fruto do romantismo. Não, eu sou romântica, eu sou uma pessoa extremamente romântica, ao mesmo tempo que eu sou muito racional. Né? Então, por exemplo, eu tenho muito medo da paixão. Porque a paixão é como se você perdesse a mão de usar uma determinada droga. É quando você bebe demais, é quando você fuma demais, é tudo muito. Né? E isso acaba te tirando do prumo. Você começa a achar que realmente você não é uma pessoa que por si só você já traz consigo uma felicidade de existir, de ser. Porque nós somos inteiros. O outro, o relacionamento, é um complemento. Não é pra gente ser alguém, é pra gente ser com alguém. Né? Então, quando você está na paixão, você não vê isso. Você acha que você só pode ser feliz, você só tem rumo na vida se aquela pessoa estiver com você. Então, é muito comum um apaixonado dizer, tipo assim, se fulano me deixar, eu morro, ou eu me mato. Não tem mais nada a fazer. Não tem mais nada a fazer. Porque eu percebo logo quando a paixão está ali, né? Você sai do meio social. Você se isola. Você se isola totalmente. Exatamente. Que é o isolamento do dependente químico. Exato, o dependente químico, ele é igualzinho. O cérebro funciona no apaixonado igual a dependência química. No dependente químico, ele acaba se afastando das amizades e ele passa a conviver com quem é dependente químico. Porque o objetivo não é a convivência com o outro, é o uso da droga. E no caso da paixão, é uma droga bilateral. Né? Então você consome o outro. Você suga o outro, você quer mais do outro. É uma questão compulsiva. A paixão não sacia. Quanto mais você tem, mais você quer, e você não quer estar longe, você quer controlar, e você quer saber, você tem medo de perder. A paixão é muito desgastante. Por exemplo, a paixão dura de 6 meses a no máximo 3 anos. 2 anos, no máximo. E você está achando que é amor. Forte. Não, você está achando que é amor. Mas não é. Por que eu estou dizendo isso? As paixões tendem a durar até um pouco menos, mas ela pode durar mais de 2 anos. Até se me tem mais relaxado hoje aqui com esse assunto. Mas por quê? A paixão dura pode em torno durar de 3 anos. Não. Falei isso. Ela dura entre 3 meses, 6 meses, até no máximo 3 anos. A média são meses. Isso, porque às vezes você está achando que você já saiu daquele fogo, mas você ainda está dentro de uma paixão. Mas é a maneira como você se relaciona. Se você está naquela coisa de checar o telefone, de ver se ligou, se não ligou, se a pessoa não ligar, você já começa a ficar taquicárdico, você já começa a falar o que está acontecendo, você está na paixão. Porque o amor não traz essa desorganização, não traz esse caos. E esse amor? Vamos falar desse amor. Olha, o amor é diferente, né? Porque assim, aquilo que eu disse, né? A paixão nasce do desconhecido e do que a gente cria. O amor não, a gente tem que conhecer para amar. Porque o amor, ele tem um lado racional. Eu amo aquilo que eu admiro, aquilo que eu respeito. Não existe amor sem admiração. A paixão não. A paixão você precisa admirar. Como é que eu posso amar alguém que tem valores morais ou éticos tão diversos do meu? Não pode ser amor. Só pode ser um tesão, um fascínio. Porque na realidade, o amor ele tem equivalências. É muito difícil, por exemplo, como é que eu poderia amar uma pessoa que trata mal outras pessoas? Não é compatível, porque a convivência faz com que você admire uma pessoa que trata bem uma pessoa,
que traz carinho, que traz conforto. Tanto que quando você vê um casal que se ama, você vê um falar do outro com muita admiração, né? Eu hoje mesmo atendi um casal que estamos juntos há 32 anos e foi tão bonitinho que ele falou assim: eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, doutora, mas ela me deu a mão e falou: você está precisando de ajuda, deixa eu te ajudar. E é uma confiança, né? Eles vieram de Roraima, dirigindo, né? E ela ali falou assim: eu amo ele, ele tem uma generosidade, ele é um cara bronco, mas ele é bom, ele tem um coração maravilhoso. Um amor explícito, uma cena de amor explícito, o olhinho dos dois brilhava, falando, né? E os filhos já casaram, deram tudo certo, quer dizer, eles hoje vivem um para o outro. E eles falaram: agora que a gente tem que cuidar mais um do outro. Então o amor, ele tem essa coisa do cuidado, de enaltecer. O amor enaltece. O amor, né? O amor supera sexo, o amor, você tá ali. Eu Você acho se sente que preenchido. o amor não é. O amor, ele tem o sexo, mas Sim. Não é um sexo tão fantasiado. Ele é um sexo mais de toque. Eu digo o seguinte: um casal que se ama, ele ainda dorme de conchinha. Porque assim, o contato de pele com pele libera uma coisa chamada ocitocina. A ocitocina é o que libera quando a mulher dá de mamar ao seu bebê. E mesmo que ela não tenha um bebê para dar de mamar, o contato físico carinhoso, afetuoso, faz a produção de ocitocina. E a ocitocina, esse sim é o hormônio do amor. Não é a serotonina, não é a dopamina. A dopamina é da paixão, a serotonina é do prazer de estar ali, dividindo bom humor. Uma relação de amor, ela é divertida, ela tem um sexo engraçado, é um casal que ri das suas fantasias, ri dos seus micos, né? Ele tem aquela coisa de querer ver o outro feliz, de gostar de ver o outro feliz, de gostar de ver o outro sorrindo. Fazer coisas para surpreender, mas de uma forma... Mas é fundamental ele gostar do outro e admirar, e estar feliz quando o outro está feliz. Isso é a grande magia do amor. E numa sociedade como a nossa, tanta competitividade, você vê que as relações hoje são muito para exibir o outro e as pessoas se incomodam muito de ver o outro feliz. Quando você vê uma pessoa que está com você, se diz o seu namorado, a sua namorada, o seu amor, se ele se incomoda com os seus momentos de alegria, isso não é amor. Está na hora de rever os conceitos de amor. Porque o amor é generoso. Ele traz essa coisa de querer ver o filho do outro, de gozar com o gozo do outro. Obrigado. Tá, isso aí tem um patamar grande de valor para uma pessoa. Mas isso te dá uma autoestima? O respeito é amizade? Não necessariamente, Não. porque a autoestima, ela precisa, mais do que ter um valor fictício, ela precisa ter um valor individual. Então é uma coisa subjetiva. Eu não posso te validar ou dar valor a uma característica sua, porque na autoestima, auto é da própria pessoa. Isso. Você tem que se dar esses valores e isso tem que ser de base para que você se sinta bem e possa exercer esse valor no mundo. E se eu tenho essa baixa autoestima, meu valor... Com certeza. A pessoa não se vê como ela é. Existe ser humano perfeito? Não existe ser humano perfeito. A gente tem qualidades, a gente tem defeitos e a gente tem disfuncionalidades, coisas que não funcionam absolutamente bem. A grande questão é a gente aceitar isso. Porque eu vejo que as pessoas que têm baixa autoestima, elas acham que nada é mutável, ou seja, elas são ruins e nada vai mudar aquilo. Ou as pessoas que têm um ego, um narcisismo ou uma coisa inflada, que elas são maravilhosas. Não tem a pessoa que seja tão ruim assim, nem tem a pessoa que seja tão maravilhosa. Então, assim, esse equilíbrio da gente ver com olhos mais reais do que a gente tem de bom, o que a gente não tem de tão bom e o que a gente pode mudar. Esse é o processo, né? Para a gente começar a fazer esse valuation da gente, do que a gente tem. Uma coisa que é muito importante para uma autoestima, quando você falou amigos, respeito, isso ainda depende do outro, a amizade depende do outro. A coisa mais importante para a formação de uma autoestima é a essência da pessoa. É assim, o que aquela pessoa tem na sua índole, tem na sua essência de sentimento e o que a pessoa tem como talentos essenciais.
Por exemplo, uma criança nasce, é muito normal que ela já tenha talentos. Tem crianças que nascem com muita facilidade de tocar instrumentos, tem crianças que nascem com muita facilidade de desenhar. E eu noto que muitas vezes os pais bloqueiam isso. Porque aí tem uma moda que a criança nasce, se for hoje, o menino faz futebol, faz luta, a menina faz balé e outra coisa. Espero que isso mude. Então você acaba matando talentos que se manifestavam antes de qualquer coisa. Porque tem sempre os esportes da modinha, como tem várias modinhas. Mas o talento não é uma moda. Aquilo não passa, aquilo é uma essência, aquilo vem com a pessoa. Eu me lembro que uma vez eu atendi um paciente que era Asperger e ele tinha um talento fabuloso para desenho, mas ele não se relacionava em nada, ele não olhava no olho. E aí a mãe chegou e falou assim, eu ainda falei assim, nossa, ele é genial em desenho. Ela falou, mas eu não quero um filho que desenha essas porcarias. Ele parecia um Picasso, era uma coisa esquisita, linda, linda, deslumbrante. E ela falou, eu quero que ele se relacione com as pessoas. Eu falei, por quê? Porque eu não posso ser um filho que não se relaciona com as pessoas. E aí eu falei, olha... É o cômodo dela, né? Eu falei, pode ser que se a gente trabalhar bastante esse lado dele, de socialização, ele vai se socializar, eu acho importante, mas pode ser que diminua um pouco esse talento. E eu me lembro que a gente fez, o menino realmente evoluiu muito nesse contato, ele era muito meigo, e aí ele largou os desenhos, foi uma coisa muito interessante. Ela falou assim, agora ele se relaciona mais ou menos com as pessoas e deixou de ser genial no desenho. Aí ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou pedir para você ir embora. Porque você não sabe o que você quer para o seu filho e é importante que ele esteja feliz. Se ele está se relacionando com as pessoas e está feliz, ok, ele deixou de desenhar para poder ser feliz. Agora, eu não sei o que você quer. E eu me lembro que eu fui me despedir do menino, eu falei, ó, você não vai mais ver a tia. Ele, por quê? Porque sua mãe é uma pessoa difícil. Ele falou, mas é mesmo, só tenho a certeza que é mesmo. Então, a gente tem que ver, partir do princípio que não existe um cérebro perfeito, não existe uma pessoa que vai ser boa em tudo. Mas a gente identificando desde muito cedo o que a gente faz de uma maneira, o dom, né? Faz um pouquinho diferente das pessoas e tem um prazer e sabe que aquilo é bom. Porque uma criança, por exemplo, quando ela escreve bem, ela sente orgulho daquilo que ela escreve. Quando ela desenha bem, ela tem um certo orgulho daquilo que ela faz. A gente tem que pegar isso e investir nisso. Tem de melhor. De melhor. A autoestima, quando ela é feita em cima dos nossos talentos, em cima da nossa índole, ela é uma construção sólida. Quando não é feita assim, não vai. A coisa que o TDAH tem é a criatividade. Eu me lembro que eu era muito criativa, eu escrevia tudo errado, porque eu sou disléxica também, né? Eu tenho TDAH e dislexia. E eu me lembro que meu pai é professor de português, ele pegava a redação e só tinha vermelho. Aí eu me lembro que a minha mãe pegava e falava assim, interessante, a ideia é bonita, mas você tem que melhorar. Eu me lembro que eu passei o tempo todo na minha cabeça, tipo assim, eu tenho boas ideias, mas não sei executar. Mas não tinha noção que eu tinha TDAH. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, que foi uma sugestão de um cara que eu conheci num programa, ele falou assim, você consegue escrever como você fala? Eu falei, não sei, escreve como você fala. Eu falei, mas eu escrevo tudo errado. Isso tem revisor, minha filha. Escreve como você fala. Aí eu lembrei e conectei com a minha mãe, né? Porque assim, a minha mãe em nenhum momento cortava a minha criatividade. Eu me lembro que uma vez eu quis fazer um teatrinho de bonecos. E a minha mãe montou uma casinha, forrou com papel de encapar da turma da Mônica, botou iluminação e eu rodava aquele teatro e ficava fazendo teatro. Só tinha minha mãe e minha avó para assistir. Mas é ótimo. Mas me criou o hábito do teatro, era uma coisa que... Então, eu tô dizendo inibiu, que... não, não filha, inibiu, você não vai ter jeito para isso. Exatamente, exatamente. Então, assim, a autoestima tem muito a ver se a gente tem a sensibilidade de captar o que a pessoa tem de melhor, de captar seus talentos e não atrapalhar, deixar aquilo se desenvolver. Se não puder ajudar, não atrapalha. Em questão de talentos, de dons, eu sempre falo isso, nunca atrapalhe. Eu acho que se a gente não consegue conectar a pessoa a essa essência dela, a esse retorno a essa criança que não tinha noção de inadequação, que não tinha esse tipo de visão depreciativa, e a gente trazer essa criança para avisar esse adulto que, olha, eu sobrevivi, só falta agora ser feliz. Eu acho que esse retorno é fundamental. Eu, quando olho para trás, quando eu falo assim, eu nunca pensei que eu ia ser escritora, mas eu adorava escrever.
Eu me lembro que eu ia para o escritório do meu pai, tinha uma máquina Olivetti, aquelas máquinas, e eu brincava de ficar batendo aquilo e eu achava que eu estava escrevendo capítulos de novela. Não tinha nada. Legal. Entendeu? Então, na minha cabeça, aquilo tinha um ritual. E que eu abandonei quando eu descobri disléxica. Eu falei assim, não posso mais escrever porque eu só escrevo errado. Então, assim, e deu tempo de recuperar isso. Quando alguém chegou para mim e falou assim, você tem revisores. Revisor é para isso. Né? A essência da escrita que aí você traz maior. lá a sua mãe, eu trouxe, né, de volta. Aquela coisa e eu vi que eu podia escrever. A essência tá boa. A essência tá boa. Porque a minha essência não era escrever corretíssimo. A minha essência era escrever aquilo que eu sentia e eu sabia que eu escrevia de uma maneira que as pessoas entendiam. Eu era amorosa para escrever. E até hoje eu recebo muito e-mails de pessoas que leem os livros e falam assim, nossa, você fala como se estivesse na sala da minha casa. E eu lembrava que eu pensava nisso. Quando eu fingia na minha cabeça que eu estava escrevendo um capítulo de novela, era para as pessoas verem, para lerem. Eu nunca pensei em escrever uma coisa para ficar para mim. Não, eu faço um livro para as pessoas. É um movimento de generosidade. É tipo assim, é o que eu tenho para dizer, do jeitinho que eu posso dizer. Posso estar errada, né? Isso é uma grande superação, né, Bia? É uma grande superação. Eu nunca pensei que eu fosse escrever. Então, hoje, quando eu olho para trás e olho assim, 14 livros, eu falei, gente, eu nunca achei que eu escreveria nenhuma apostila. Eu achei que eu não era capaz de escrever nenhuma apostila. Então, assim, se a gente não resgata esses talentos essenciais, não se constrói autoestima em cima de palavras positivas. Ah, eu sou bom, sou bom, sou bom, sou maravilhoso. Isso não funciona. A única autoestima que é real é aquela que eu invisto nos meus alicerces. E todo mundo tem um talento, todo mundo tem um dom, vem no DNA. Seja lá quem nos criou, o Criador nos fez com alguma função e algum talento para exercer essa função. Eu tive uma época que eu recebi uma proposta da ONU, isso tem uns 20 anos atrás, que a ONU tinha e eu participei desse projeto, era uma oficina de talentos. Então, por exemplo, identificava um talento numa criança, dava 200 bolsas no Brasil inteiro. E aí a gente tinha que indicar um talento, fosse do balé, fosse de esporte, fosse de escrita. Eu não sei se existe esse projeto ainda hoje. Eu tenho maior vontade de fazer esse projeto assim, mais amplo. Eu adoraria ter uma empresa que eu pudesse escolher talentos para investir. Eu acho uma bolsa de valores maravilhosa. Como as pessoas hoje, elas não têm mais noção do que é ter sucesso ou ser feliz, que para mim são coisas bastante diversas, né? A gente vive numa sociedade em que a gente tem que ser satisfeito o tempo todo e a gente tem que ser o tempo todo. Então você tem que ser bem-sucedido, você tem que ser bonito, você tem que ter o último carro, você tem que ter o último computador, você tem que ter o último celular. É uma violência de tanto ter que eu acho que as pessoas se perdem. E isso ficou muito atrelado ao conceito de sucesso, né? Como se sucesso fosse uma sucessão de coisas que você tem que fazer e que nunca tem fim, entendeu? Eu fico muito preocupada com isso. Isso não tem nada a ver com felicidade, porque felicidade é um conceito ao contrário. É aquilo que me aconchega, que me basta, que me traz uma sensação de que tá bom. Eu acho que está muito mais ligado a uma questão que as pessoas estão até se perdendo muito, que é uma questão de ética mesmo, assim, né? Que as pessoas nem sabem muito, né? As pessoas confundem muito moral e ética, né? Moral são as regras, são as leis. Eu posso ser uma pessoa extremamente moral e não ser ética, porque eu posso perfeitamente ser uma pessoa que não tenho nada contra mim juridicamente, mas eu sou uma pessoa que, ao ver uma pessoa passando fome, eu não tenho a dignidade de dar, de comer a uma pessoa. Isso é ética, isso não tem nada a ver com moral, porque assim, não alimentar uma pessoa faminta não é ilegal, mas é antiético. Então, assim, eu acho que a gente vive num mundo que o conceito ético ficou perdido, ficou diluído. As pessoas estão muito num padrão de felicidade que é muito do marketing, né? Que é muito do ter. O que vestir, o que botar, o tamanho do bumbum, o tamanho... Eu vejo as mulheres, eu fico até com pena das mulheres, porque o padrão para elas é muito pior. Elas têm que ser mãe, elas têm que ser profissional, elas têm que ser bonita, elas têm que estar sempre com cabelo lindo. Cansar, com né? É muito, né? Se bem que para os homens isso também está começando a... Muito.
apegar. Não é à toa que tem uma indústria hoje de cosméticos para homem, quer dizer, começa uma imposição. E a gente tem que ter cuidado porque, assim, a indústria não vai parar. Ela vai criando necessidades. E é isso que eu estou falando. Felicidade não tem nada a ver com satisfação o tempo todo de necessidade, porque sempre vai ser criado. Eu acho que o sucesso tem muito a ver com poder. Eu acho que ele pode virar uma droga se você não souber administrar. Porque é óbvio que ele traz um prazer imediato, mas um prazer imediato. E é interessante que as pessoas se comportam no auge como se o sucesso fosse durar o tempo todo. Nada dura o tempo todo, nem a gente. Né? Então, assim, você fez um sucesso, a pessoa passa a ter um padrão de consumo como se aquele sucesso fosse continuar. Não vai continuar. Então, assim, a grande dica que eu coloco, tipo assim, você chegou num topo, porque assim, todo mundo chegou no topo, vai descer. Ninguém se mantém no topo o tempo todo, não é possível. Assim, na história da humanidade é assim também, não é a pessoa individual. Para você se manter no patamar, você tem que... se você for o tempo todo se manter no sucesso absoluto, você está deixando de ser você. Você está criando um personagem se enquadrando as necessidades, a identidade. A identidade, a essência das coisas. Exatamente. Né? E nem assim vai conseguir, porque tem uma data, as coisas têm uma data, tudo é datado. Então, aí a pessoa vai, quando ela está no topo ganhando dinheiro e que nem tem tempo para gastar, né? Quando a pessoa está super no topo, ela não tem nem tempo para gastar o dinheiro. Aí ela compra fazenda, compra casa de não sei o que, casa de campo, casa de não sei o que lá. E depois, para manter aquilo, é um inferno. Entendeu? Então, as pessoas têm que desacoplar sucesso, felicidade e coisas materiais. A pessoa tem que acoplar a felicidade a um conforto interno, que eu acho que tem muito a ver com a consciência, que aí tem que ter aquela coisa de reflexão, de sossego, de pensar no que eu estou fazendo, no que eu estou sendo. E geralmente quando a pessoa está no auge do sucesso, ela não tem nem esse tempo para parar. Porque a pessoa faz muito sucesso e ela vira um produto muito rápido e que tem que ser consumido muito rapidamente. Isso acontecia muito frequentemente com os jogadores de futebol. Que todo mundo dizia, jogador de futebol tem que ter um cuidado, porque eles sobem, depois desce, a carreira é curta. É um curto prazo. Exatamente. De tempo, né? Eu acho que continua acontecendo, mas eu acho que eles até estão lidando um pouco melhor, ou então estão sendo muito mais bem remunerados e conseguem administrar, ou alguém administra isso para eles. Mas, assim, eu acho que isso está acontecendo em todas as carreiras. E não é à toa que o que está acontecendo hoje, o índice de depressão e suicídio subindo de uma forma epidemia, né? Exatamente. Ano passado, 2017, foi o ano que a Organização Mundial de Saúde dedicou o ano à prevenção do suicídio e o combate à depressão. Então, assim, isso já prova que geração é essa, que ocorre, assim, muito mais gente está ganhando dinheiro, né? Muito mais cedo. Eu costumava dizer que quando se falava há muito tempo atrás, 1 milhão, fazer 1 milhão era uma coisa. Hoje, fazer 1 milhão não compra um apartamento de 4 salas na Zona Sul. Então, assim, tudo vai ficando muito desproporcional. Então, as coisas estão muito mais caras. As pessoas, quando ganham dinheiro, ganham muito, mas também a queda vai vir, não tem como. Então, tem que ter esse preparo. A não ser que a pessoa viva de corrupção, né? Que eu acho também que vai começar a diminuir isso. Tomara, né? Não, eu acho que é um processo que não tem volta. Né? Você vê as pessoas sendo presas. Outro dia eu estava vendo um ex-diretor da Petrobras que devolveu 246 milhões. Para ele devolver 246 milhões, ele ter roubado muito mais. É incalculável. Isso seriam cifras incalculáveis quando a gente tinha 20 anos. Falar em 1 milhão já era uma barbaridade. 246 milhões era muita coisa. Então, assim, eu acho que alguma coisa está mudando. Eu acho que as coisas estão começando, as pessoas estão começando a ver assim que todo ganho tem um preço. Não tem jeito. O dinheiro muito fácil, ele vai ter um preço. Não existe essa coisa que nunca vai pagar. Vai pagar. Tem uma coisa, eu acho que as redes sociais contribuíram muito para essa ditadura da felicidade. Eu acho que há muito tempo a gente vive uma ditadura da felicidade, como se felicidade fosse um estado constante, como se as pessoas pudessem viver o tempo todo felizes. Então você vai ver, nunca se escreveu tanto sobre felicidade, nunca se escreveu tanto autoajuda para a felicidade, fórmulas mágicas para a felicidade,
como se a felicidade fosse um produto. Eu tenho muito medo se não estão transformando a felicidade num produto. Porque, assim, felicidade é uma coisa que depende da genética, depende de escolhas que a gente faz e depende do ambiente. Para você ter uma ideia, os estudos mostram que 50% depende da genética. Essa coisa de você herdar uma predisposição a pensamentos melhores, a otimismo. 40% depende das escolhas que a gente faz, que é aquela coisa que você, às vezes, sabe que uma pessoa não é tão legal para você, mas você mesmo assim arrisca. Mas a intuição diz que não, mas você arrisca. Então tem a coisa das tuas escolhas. E tem a coisa, por incrível que pareça, o ambiente ao redor, só 10%. Então felicidade, de fato, é algo que está muito mais ligado à nossa visão de mundo e não do que está acontecendo. Claro que tem exceções para situações muito extremas. Que situações seriam essas? Guerra, pobreza absurda, quer dizer, miséria, nem pobreza, miséria. Então, assim, a gente tem que analisar que felicidade não é uma coisa que você compra, não é um produto que você compra, não tem como fazer isso. Felicidade é você repensar a maneira de ver a sua vida. Primeiro que a gente tem que atualizar o que é felicidade. Felicidade é um estado onde você se sente bem e confortável com você, independente do que está em volta, independente do que está acontecendo. Porque eu vejo muitas pessoas estarem sempre assim, eu vou ser feliz o dia que meu filho passar numa faculdade. Aí eu vou ser feliz quando meu marido me der atenção. Aí eu vou ser feliz quando eu tiver o trabalho dos meus sonhos. Não existe isso. Porque não existe essa condição perfeita para viver. A gente não vive. Passa, né? Não, e a vida, a felicidade, talvez, se a gente pudesse dar uma definição, é você poder caminhar na jornada da vida sabendo que ela tem altos e baixos. Não existe isso. E ter uma visão proativa. Porque assim, vai sofrer? Vai. Mas você sabe como reagir a isso. Não adianta você, tipo assim, eu não vou ter nenhum sofrimento. Aí quando tem, você se desespera totalmente. Vai passar. Os momentos bons passam e os momentos ruins também passam. A gente precisa de oscilações na vida. Não, a gente não pode viver só de é uma felicidade. oscilação. Viver é uma oscilação. Se você olha para a natureza inteira, o tempo todo está em fases. Né? Se você pegar as estações do ano, já prova isso. Se você olhar para o mar, tem a hora que ele está calmo, tem a hora que ele está com ondas maiores, tem horas que tem de ressaca. E nós somos parte da natureza. É que a gente sempre se isola. O homem tem essa coisa de observar a natureza como se ele fosse um ser superior a isso. Nós não somos, nós somos parte da natureza. Então, felicidade é você ter esses altos e baixos, é você fazer essa oscilação, mas sem nunca perder esse senso de conforto. É engraçado que quando a gente está mexendo nas redes sociais, às vezes você vê assim, fulano está sempre feliz, né? Eu queria ser tanto ele. Será que isso é real? Não é real. Não é real. Não é real. Em geral, talvez, eu acho que a rede social é o ambiente que tem mais fake news, né? Porque assim, eu até fico com o pé atrás. Quando uma pessoa posta, por exemplo, muitas declarações de amor o tempo todo, eu já acho que esse casal não está tão bem assim. Porque assim, o amor tem uma intimidade. Ele não é essa exposição, né? Não é essa questão. Tem uma frase nas redes que fala assim, que fala mais ou menos assim, estavam tão felizes que não tiveram tempo de postar. E é mais ou menos isso, né? Porque eu fico imaginando, tem gente hoje postando o pré-sexo, né? O pós-sexo, né? E tem gente já postando durante. Isso não tem como, né? É uma necessidade, as pessoas estão se esvaziando. Então, uma das coisas que compromete muito a percepção de felicidade é essa coisa comparativa. E as redes sociais trazem isso muito forte. Você fica se comparando ao outro, o que eu não tenho. E sempre o cérebro tende a ver o que está faltando, não o que você tem. Então, assim, felicidade passa por você começar a fazer uma contabilidade ao contrário. O que eu já tenho e que já é bacana para mim, né? Mas as redes sociais trazem isso, o tempo todo criando padrões e influencers que estão sempre te propondo coisas maravilhosas. Se você for seguir tudo, você vira uma super mulher, você vira uma super malhada, você vira uma super bem vestida, você vira tudo porque você super...